tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda, e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer alguns livros que todo mundo deveria ler. Esses livros foram escolhidos porque eu acredito que eles passam ensinamentos muito importantes para todas as pessoas. A melhor parte dessa lista que eu separei é que não tem somente livros de ficção e não tem somente livros de não ficção. Tem uma mistura dos dois, porque se você gosta de um e não gosta do outro, tá tudo bem. Funciona pra todo mundo essa lista. A ordem aqui não é necessariamente de melhor livro, ou de pior livro, ou de livro que é mais importante pra você ler, é só a ordem que eu coloquei os livros que eu lembrei o nome dos livros. Em primeiro lugar nós temos A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Essa ucraniana, ela escreveu, eu conheço 2 livros dela, não sei se ela tem mais livros, mas somente 2 eu conheço, que é esse daqui e As Vozes de Chernobyl. Esse aqui é um livro de não ficção e ele conta a história das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente das mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. E assim, esse livro eu acho muito importante porque como que a gente conhece guerra? A gente conhece guerra da visão do homem. Nossa, aquele negócio incrível, com luta, muitas mortes, muita guerra, tiros. É isso que a gente tem a ideia da Segunda Guerra Mundial ou de qualquer guerra, enfim. E a Svetlana simplesmente muda isso. Ela mostra como realmente é. Ela conversa com inúmeras mulheres, assim, de todas as idades, né? Ela foi escrever isso aqui mais pro final porque depois que acabou a Segunda Guerra, as pessoas tinham preconceito com mulheres que lutaram na guerra. Elas achavam que não eram mulheres de verdade, que somente homens lutavam na guerra. Um dos pontos interessantes desse livro é porque, como ele conta a história do lado da mulher, você pensa, como será que é o campo de guerra, né? Como é que será que é o campo onde acontecem os conflitos? Porque assim, eu tinha uma ideia do que era guerra na minha mente. Eu nunca tinha... Tudo bem que eu nunca tinha lido um livro somente sobre guerra. E o primeiro que eu li, eu tô muito feliz que tenha sido o primeiro livro de guerra que eu li, foi na visão de uma mulher. Várias mulheres de todos os lugares, sendo mulheres que são franco-atiradoras, que trabalhavam nos correios, que trabalhavam na linha de frente, que eram enfermeiras, todas. Inclusive as mulheres que... Agora eu não vou lembrar exatamente o nome, eu acabei mencionando num dos vídeos que eu fiz aqui. Eu acho que eu fiz um vídeo só sobre... uma resenha só sobre esse livro, mas eu não estou certa dele. Mas tem uma das mulheres que elas lutavam em exércitos clandestinos, né? Eu não vou lembrar exatamente o nome agora, mas enfim. São exércitos que não fazem parte oficialmente da União Soviética e eles lutavam meio que por si só, sabe? Eram milícias, isso, era esse o nome mais ou menos que eu queria. Enfim, esse livro eu aprendi muito com ele, eu fiquei muito chateada com várias partes do livro, porque é um livro... Por se tratar de guerra, é muito triste, e principalmente da visão da mulher, eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver um livro escrito por uma mulher retratando a mulher durante a guerra. Em segundo lugar, nós temos É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, e esse, diferente de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é um livro de ficção. Eu acho que eu também fiz um vídeo sobre É Assim Que Acaba e talvez você conheça por ser um livro muito conhecido da Colleen Hoover e por ser a Colleen Hoover, mas eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Porque eu acho que É Assim Que Acaba é muito importante pra gente ler. Porque ele retrata um relacionamento abusivo. Ele retrata como nasce um relacionamento abusivo, e não só o abusivo no sentido de... Eu não sei se todo mundo sabe, né? E eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, acredito que tem muitas outras pessoas que podem falar sobre isso melhor, mas o relacionamento abusivo não é só o seu parceiro ou a sua parceira te bater fisicamente, né? Não é só abuso físico, é abuso psicológico, é abuso financeiro, não deixar você trabalhar, não deixar você ter o seu próprio dinheiro, não deixar você sair de casa, não deixar você ter amigos, tudo isso é um relacionamento abusivo. E aqui a gente conhece uma pessoa muito encantadora, que é o... Peraí que eu tenho que ver o nome dela aqui. Que é o Riley. A gente tem a personagem principal que é a Lily e o Riley. E o Riley acaba sendo o namorado dela, e também tem um outro cara que volta lá do passado da Lily pra ela, e a gente vai vendo como um relacionamento abusivo é construído. Inclusive, eu não aceitava. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei... Mas cadê o relacionamento abusivo? Porque isso aqui pra mim não é um relacionamento abusivo. E aos poucos foi mostrando como que foi construído esse relacionamento abusivo da Lily. A parte interessante desse livro é que, por ser narrado em primeira pessoa, a gente consegue ter acesso aos pensamentos da Lily. E é muito triste ver o conflito que ela tá ali entre terminar com um namorado abusivo e não terminar. E aí, gente, sério, as passagens que eu marquei aqui, elas me tocaram tão profundamente. É um livro tão rico pra você conhecer mais sobre como forma um relacionamento abusivo, como que uma mulher tenta sair desse relacionamento abusivo, e a parte final, né, a dedicatória, né, agradecimento, enfim... A Colleen Hoover fala um pouco como ela escreveu esse livro, de onde veio essa ideia, e eu acho que é algo muito, muito importante pra todo mundo conhecer mais
como que é um relacionamento abusivo, como que ele é construído. O terceiro livro da lista é Boy Erased, Uma Verdade Anulada, do Garrett Conley, e essa aqui é a capa do filme, mas a gente tem também a capa do livro. Eu vou só pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Eu acabei não fazendo um vídeo somente sobre ele, mas eu vou comentar um pouco aqui porque eu achei ele muito necessário quando eu li. Primeiro que não é uma ficção. Essa aqui é a história real do Garrett Conley, que é essa pessoa aqui, esse menino aqui. Apesar de ser uma história de não ficção, né, meio que ser uma autobiografia, a gente não percebe que isso é um livro de não ficção, sabe? Quando eu vou lendo, parece muito um livro de ficção, parece muito um romance comum, não sendo autobiográfico. Então vamos lá, sobre o que trata Uma Verdade Anulada. Boy Erased basicamente conta a história desse mocinho aqui, que eu falei, que é o Garrett Conley, ele mesmo conta a história dele, de quando ele era um adolescente. Eu acho que ele era um adolescente, né? Eu acho que era agora, mas enfim, ou ele era adolescente ou ele era um jovem adulto. E ele foi mandado pra um acampamento, né, de estudo religioso pra você se tornar heterossexual. Garrett tem que seguir um programa de conversão pra se tornar heterossexual. Ele descobriu que ele era gay, e aí os pais dele são muito religiosos. Eu acho que eles são batistas, mas eu não consigo ter certeza, não consigo falar com propriedade. Mas eles são muito religiosos numa parte ali dos Estados Unidos, eu acho que é no sul. Normalmente o sul é mais religioso. E os pais do Garrett não aceitam isso. O pai do Garrett, se eu não me engano, ele é pastor. Então, ele não aceita isso de modo algum. E quando o Garrett conta pros pais dele que ele é gay, eles mandam o Garrett para um acampamento de estudo religioso. Esse programa de conversão, ele retrata esse programa de conversão. O jeito, na verdade, que esse livro é escrito é muito curioso, né? Ele meio que faz uma ida e volta, às vezes vai pro passado e às vezes volta pro presente. É muito interessante e é muito triste ver o quanto ele conseguiu aguentar, como ele conseguiu lidar com tudo isso, porque é muito triste você simplesmente ser punido por amar uma pessoa que não é o que as pessoas estão acostumadas. Somente por ele ser gay, somente por ele gostar de outro homem, ele foi mandado pra esse acampamento cruel, porque é cruel o tratamento que eles dão nesse programa de conversão pra heterossexualidade. E o Garrett conta como que isso afetou a vida dele até nos dias de hoje. E eu acho que é muito necessário pra gente poder conhecer um pouco mais do que é esse fanatismo religioso, né? E eu digo isso de qualquer religião, tá? Esse fanatismo religioso é muito perigoso. E aqui o Garrett retrata muito bem isso e como o preconceito leva ao Garrett ter uma vida muito ruim lá, com algumas coisas lá na frente. Muitas coisas ele ainda não conseguiu lidar. E eu acho que deveria estar nessa lista por esses motivos. O livro número 4 dessa lista, ele não está em mãos, eu não tenho ele físico, mas vai aparecer uma foto aqui, que é Garotas de Vidro, da Lori, eu acho que é Halsey, mas enfim, se eu tiver falado errado, tá aqui o nome dela. Garotas de Vidro é um livro de ficção, e que eu li no Kindle, por isso que eu não tenho ele físico, e já faz um tempinho, mas eu acho que é muito necessário a gente falar sobre ele. Nesse livro, a gente conhece a Lia, que é a personagem principal, e ela sofre de anorexia e automutilação. Todos esses livros é bom, eu esqueci até de falar, mas todos os livros é bom vocês saberem que tem um trigger warning, tá? Então cuidado com o gatilho. Esse aqui, como eu falei, é de anorexia e automutilação, o Boy Erased é de homofobia, É Assim Que Acaba é de relacionamento abusivo, e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, eu não sei muito bem se tem. Tem trigger warning de estupro, tá? Então, só pra vocês terem cuidado quando vocês forem ler esses livros. Mas vamos lá, vamos voltar pra Garota de Vidro. A Lia, ela tem, como eu falei, anorexia, ela sofre de anorexia e ela sofre de automutilação. Esse livro é narrado em primeira pessoa pela Lia, então a gente conhece como são os pensamentos de uma garota que sofre de anorexia. É desconcertante ler esse livro, assim, me causou um mal-estar, porque a gente vê como ela fica contando as calorias o tempo todo, como ela só pensa em emagrecer, como ela só pensa que ela precisa perder peso. É algo assim triste, muito triste, mas eu acho que é um livro muito necessário porque ele retrata isso muito bem, ele retrata o distúrbio alimentar muito bem, e é algo que a gente tem que ficar atento sobre o distúrbio alimentar. Talvez você veja alguns sinais em você mesmo ou em alguém que você conheça e perceba que talvez, eu digo talvez porque você nunca deve se autodiagnosticar, tá bom? Isso são profissionais da saúde que fazem, e aí você pode procurar um médico e conversar com esse médico e ele pode te dar o diagnóstico. Além da Lia estar sofrendo tudo isso, ela ainda perdeu a melhor amiga dela, Cassie, que cometeu suicídio, e a pior parte é que a Cassie e a Lia, elas eram muito, muito amigas, mas nesse momento elas não estavam muito bem, e a Cassie ligou pra Lia 33 vezes e a Lia não atendeu o telefone. Então a Lia se sente muito culpada. Então, além de lidar com a anorexia, com a automutilação,
ela ainda tem que lidar com a culpa de ter ajudado a amiga a cometer suicídio. Ela não ter conseguido ajudar, conseguido parar a melhor amiga dela, e isso tá matando a Lia de dentro por fora. E assim, é muito angustiante ler esse livro, mas como eu disse, é muito necessário porque ele retrata vários pontos importantes que acontecem na vida de muitas pessoas, normalmente muitas adolescentes, e a gente tem que conhecer mais sobre isso e parar de ser preconceituoso com isso, porque a anorexia não é só você tá magro, a automutilação não é só por atenção, suicídio é algo muito perigoso, depressão é algo muito perigoso, então esse livro é necessário pra gente poder entender mais, conhecer mais e ficar mais atento aos sinais. O quinto livro dessa lista é O Conto da Aya, da Margaret Atwood, e esse livro tinha que estar aqui, né, gente, porque ele é ficção também, assim como o livro anterior. E esse livro aqui, gente, ele tem uma continuação não, né, ele tem um outro livro que faz parte do mesmo universo, que eu ainda não li, porque, enfim, eu pretendo ler, que é Os Testamentos, mas vamos lá. Margaret Atwood escreveu O Conto da Aya, The Handmaid's Tale, que tem uma série no Hulu, eu acho. Mas enfim, é um livro, assim, essencial. Leiam. Por que vocês têm que ler? Esse livro de ficção retrata uma distopia onde os homens tomaram o poder e as mulheres são meros instrumentos de reprodução. Uma guerra nuclear, eu acho que é uma guerra nuclear, acabou fazendo com que várias pessoas se tornassem estéreis, inclusive muitas mulheres e muitos homens, mas os homens não aceitam isso, e somente homens têm o poder de governar, altos cargos. As mulheres simplesmente, essas aqui são as aias, elas usam essa roupa aqui, com esse chapéu aqui, e elas são simplesmente para reprodução dos homens mais ricos. Quem são as aias? As aias são as mulheres que ainda estão férteis, então elas têm que estar numa determinada idade, elas têm que estar muito bem de saúde, e elas, basicamente, como eu falei, servem para reprodução? Sim. Basicamente um estupro? Sim. O que elas sofrem não tenho nem comentários. As mulheres nessa sociedade, elas não podem ler, elas são proibidas de ler, elas não podem interagir com outras mulheres, elas têm que ficar sempre na delas. Gente, é bizarro o mundo que a Margaret Atwood criou. Se eu não me engano, é tipo um regime teocrático, então basicamente é inspirado em alguma religião e... Esse livro, gente, explode a mente. A personagem principal aqui é a Offred, né? E eu esqueci de falar, mas o lugar que elas vivem é a República de Gilead. E agora eu vou até ler uma parte aqui, porque pra eu falar direitinho, mas ó. Você pode acabar se tornando uma não-mulher. O que é uma não-mulher? São aquelas que não podem engravidar, as homossexuais, as viúvas, as adúlteras, feministas, e elas são condenadas a trabalhos forçados nas colônias, lugares onde o nível de radiação é fatal. Basicamente, um campo de concentração. E, gente, eu já queria avisar que esse não é um livro feliz, tá? Ele é um livro pra você refletir sobre os direitos das mulheres, como até mesmo no Boy Erasure, o fanatismo religioso, e muito, muito necessário. Vocês viram aqui no título que seriam 5 livros, mas eu resolvi trazer um bônus porque eu gosto muito de vocês e porque eu terminei esse livro e eu achei super necessário colocar ele aqui na lista, que é Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Gente, pra quem não conhece Drauzio Varela, meu ídolo, que é um médico. Ele já se envolveu em várias polêmicas aí, provavelmente você já ouviu falar nele, mas esse livro aqui é muito necessário. Esse livro aqui é um livro de não ficção que retrata uma história do Brasil, que é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre o nosso país, especialmente o sistema carcerário, que é sobre o que a Estação Carandiru retrata. Esse livro aqui, escrito pelo Drauzio Varela, acontece no final dos anos 90, das experiências dele de ter trabalhado no presídio do Carandiru, né, que na verdade chamava Casa de Detenção de São Paulo, num trabalho voluntário contra a AIDS, né, sobre a prevenção da AIDS, que teve um surto de AIDS nessa época, nos anos 90, nas prisões, tanto por relações sexuais sem proteção, quanto por drogas injetáveis, que nesse caso aqui estava sendo a cocaína injetável, era o que mais estava ocorrendo nos presídios. Esse livro aqui é muito legal porque o Drauzio conta a realidade da prisão, a realidade da vida carcerária, como realmente acontece lá dentro, que eles têm as próprias regras, os criminosos lá dentro têm as próprias regras, as coisas acontecem de maneira diferente e ele retrata isso de uma maneira muito interessante. Além da gente ter história do passado de alguns desses detentos, a gente conhece como realmente funciona lá dentro. Isso é muito importante pra gente conhecer um pouco mais o nosso sistema carcerário. Esse livro aqui
Eu nunca tinha ouvido falar nele e uma professora minha de Direito Penal da faculdade falou que era um livro muito bom, que a gente tinha que ler para conhecer um pouco mais da realidade do sistema carcerário e penal brasileiro. E foi isso que eu fiz, eu comprei o livro e li, e assim, gente, pelas anotações que vocês podem ver aqui, é um livro muito bom, várias anotações, ele é um livro muito rico pra gente conhecer mais sobre os presídios brasileiros. Esses 6 livros são muito importantes, eu queria muito que todo mundo lesse, pelo menos alguns deles, ou um, ou todos, se você puder. Os livros estarão na descrição aqui, se você quiser comprar com o meu link, você pode me ajudar, vai estar aqui embaixo na descrição. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, pergunta, comentário, sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou nas minhas redes sociais que eu te respondo. É isso, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.